E no vídeo de hoje vamos falar sobre Brasil Império, o primeiro reinado, como tudo aconteceu. O Império foi o período da história do Brasil que se iniciou em 1822 e estendeu-se até 1889, quando a República foi proclamada. O período imperial foi uma fase da história brasileira que se iniciou em 1822, quando o Brasil já era um país independente, e finalizada em 1889, quando houve a proclamação da República. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente como uma monarquia, sendo governado por um imperador cujo poder era transmitido de maneira hereditária. O período imperial é dividido em 3 fases, sendo ele primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, que iremos falar ao decorrer do vídeo. O primeiro reinado destacou-se pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que levou ao desgaste da sua relação com a elite política e econômica do país, fazendo com que o imperador renunciasse ao cargo. O primeiro reinado foi o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom Pedro IV e regente do Brasil, até a sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, pelo autoritarismo e pela sua incompetência na administração do país. Com a independência do Brasil, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, ou seja, por mais que o Brasil já era independente, alguns estados brasileiros ainda eram subordinados e fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da guerra de independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência brasileira. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações mediadas pela Inglaterra. A outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado de Dom Pedro I. Seu governo foi também marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e por rebeliões que demonstravam a fraqueza do governo comandado do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831 em favor de seu filho. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se o período de transição em que o país foi governado por regentes até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, com 18 anos, conforme estipulada na Constituição de 1824. Esse período de transição ficou conhecido como período regencial. E se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos.